apenas o versículo 31. 1 Coríntios 15, somente o versículo 31. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, hoje estar analisando um pouquinho mais, tratando mais sobre a nossa alma. 1 Coríntios 15, verso 31. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, no verso 31. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem no início, então, eu vou ler de novo, que diz assim: dia após dia morro. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, Tu és grande, Tu és santo, Tu és um Pai que se oculta, mas é um Pai que se revela aos corações desejosos. Por isso, Pai, a Tua palavra nos exorta que nós chegamos a Ti, para que Tu se achegue a nós. Nessa noite, meu Pai, nós estamos na Tua presença, Tu habitas em nós, nós habitamos em Ti. Desvenda os nossos olhos, para que então possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa, ela é o martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra é fogo. Por isso, Pai, queima toda a palha que há em nosso coração. Tudo aquilo, Pai, que nós regozijamos e que não tem nenhum valor. Mas faz com que realmente a gente entre nessa realidade concreta de Cristo em nós, essa esperança viva da glória. Queremos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz. Fale com cada um de nós. Nos alimenta, Pai, com a Tua palavra e nos fazes, pela Tua sabedoria em nós, compreender o que Tu dizes na Tua palavra, nesse assunto tão fundamental. A salvação da nossa alma, o tratamento da nossa alma. Nos mostre, Pai, como sermos tratados em nossas almas. Pai, muitas vezes nós temos uma ilusão de nós mesmos. Às vezes, ó Pai, toda a nossa força, ela precisa ser arrancada de nós, para que a Tua força opere em nós de uma maneira especial. Pai, entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra e essa reflexão bíblica, para que Tu, pelo Teu Espírito, nos dirija. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse versículo aqui, ele é tão gracioso, precioso. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um dos bandeirantes do cristianismo. Ele que escreveu essas belíssimas cartas, e todas elas, nós temos que, quando ler essas cartas de Paulo, 13 cartas, temos que verificar as experiências que o apóstolo Paulo teve, porque todas as experiências dele, que teve com o Senhor Jesus, ele não omite nenhuma delas. Então ele relata para nós aqui. Quando ele escreveu para os Coríntios, essa igreja carnal, essa igreja onde havia muitos grupos, havia muita divisão, né? Quando é que a igreja se divide? São irmãos queridos que creram em Cristo, mas eles não pensam a mesma coisa. Têm pensamentos divorciados das Escrituras Sagradas. Então aqui, nessa primeira carta, eles começaram a formar grupos. O grupo de Apolo, o grupo de Paulo e o grupo de Cristo também. O apóstolo Paulo, inclusive, até condenou o grupo de Cristo. Que história é essa? Não existe grupo de Cristo, grupo de Paulo, grupo de Cláudio, grupo de... Não existe. Nós somos de Cristo. Se nós somos de Cristo, não existe grupos e nem divisões. Nós somos um na pessoa de Cristo. Então, isso faz toda a diferença. Então, como que o apóstolo Paulo chegou em uma conclusão dessas? Para que então o Pai pudesse falar através do apóstolo Paulo, trazendo essas riquezas. Claro que para que Paulo fosse uma expressão de Cristo, manifestasse Cristo, ele ganhou uma experiência de regeneração, mas não parou por aqui.
A obra da cruz operava nele constantemente. Então ele podia dizer: dia após dia morro. Eu creio, irmão, quando o apóstolo Paulo se levantava de manhã, uma das coisas que, em primeiro lugar, ele fazia era agradecer ao Senhor pela obra da cruz. E a gratidão do nosso coração, como foi do apóstolo Paulo, nós teremos uma eternidade para agradecer ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, uma vez que fomos regenerados, que participamos da sua morte e ressurreição, Ele nos introduz no caminho da cruz, para que então, não existe, irmãos, outra maneira de Cristo se manifestar, de nós expressarmos Cristo, a não ser levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Quando dia a dia nós estamos morrendo, Paulo diz aqui: dia após dia morro. Não mais eu, mas Cristo. Então, Paulo já não havia sido crucificado com Cristo? Sim, claro, ele disse isto aqui mesmo, em 1 Coríntios, porque quando ele fala que nós pregamos a Cristo crucificado, 1 Coríntios 1:23, ele diz esta palavra porque ele ganhou essa experiência, porque ele entrega para nós aquilo que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, se ele recebeu, ele foi crucificado. Mas como que ele diz aqui então, se ele já morreu com Cristo, por que dia após dia morro? É porque ele levava no seu corpo todo dia o morrer de Cristo. Então tinha a manifestação da vida de Cristo. Quando Paulo pregava o Evangelho, o que operava em Paulo? Em nós opera a morte. Quando, irmãos, somente um crucificado pode pregar a cruz. Já dizia o príncipe dos pregadores Spurgeon. Quando nós pregamos a cruz, a morte já operou em nós. Então o que vai produzir vida, o que vai produzir na vida dos ouvintes é vida. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque Cristo não irá se manifestar, se expressar em uma pessoa que já não morreu com Ele. Porque se não for por uma vida de morte constante com o Senhor, levar o morrer de Cristo em nosso corpo, nós vamos passar para as pessoas simplesmente conhecimentos teológicos. Nós vamos passar para as pessoas apenas um conhecimento bíblico, que nós aprendemos em teologia sistemática. Então, conhecemos muitas coisas sobre o Senhor. Igual existem muitas pessoas que sabem muitas coisas sobre a Bíblia e pregam sobre a Bíblia, mas graças ao Senhor, irmãos, por aqueles então que foram alcançados pelo Senhor, que tiveram o seu pecado removido, ganharam experiência, que morreram com Cristo, então eles vão expressar tão somente Cristo, né? Eles têm algo especial para passar para as pessoas. Não é nem ouro nem prata, mas aquilo que nós só podemos passar para as outras pessoas, aquilo que temos. E quando nós temos Cristo, significa que nós estamos unidos a Cristo. Cremos, estamos unidos. Aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, é um espírito com Ele. Nessa união maravilhosa com Cristo. Essa união que Hebreus diz que é indissolúvel, que não tem mais como romper esta ligação, porque Ele nos uniu. E Eclesiastes 3,14 fala que tudo aquilo que Deus faz durará eternamente. Então a obra da cruz foi, para aqueles que creram, uma obra perfeita, uma obra eterna. Entende? Então quando nós cremos nesta obra, significa que nós cremos e participamos daquilo que Cristo fez perfeitamente por cada um de nós. Isto é maravilhoso. Então, dia após dia morro, significa que eu estou diminuindo e Cristo está crescendo. Como disse João, convém que Ele cresça e que eu diminua. Então aqui o que estava diminuindo em Paulo? Será que era a sua personalidade? Nunca. Deus nunca vai tirar de nós a nossa personalidade. Ele quer tratar com a nossa personalidade
que é a vida da alma. Então, nós temos, e a gente vai analisar algumas coisas hoje muito importantes sobre o tratamento da alma. Irmãos, tem muitas pessoas que já creram na sua morte e ressurreição com Cristo, que são pessoas doentes, porque não avançam no Senhor. Irmãos, e a igreja não pode ser edificada se nós não negarmos a nós mesmos. Porque enquanto nós não negamos a nós mesmos, como que o Senhor pode trabalhar em nós? Na edificação. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, nós vamos edificar. Sim, mas vamos edificar com madeira, feno e palha. Quando nós negamos a nós mesmos, o Senhor da glória começa uma edificação em nós com ouro, prata e pedras preciosas. Ele vai edificar em nós quando nós não colocamos a mão. Ele vai edificar em nós com tudo aquilo que é divino. Ouro fala da natureza de Deus, é ouro. Prata fala dos sofrimentos de Cristo. E as pedras preciosas fala daqueles, vamos colocar aqui aquele carbono. Então ele pode virar um diamante, mas ele tem que sofrer pressão, ele tem que sofrer ali fogo, pressão, para que então se transforme em pedras preciosas. Fé preciosa, que o apóstolo Pedro diz que nós podemos obter esta fé preciosa. Essa fé preciosa é uma fé que foi provada, é uma fé que passou por diversas circunstâncias terríveis, mas que é uma fé que foi vitoriosa, uma fé que venceu o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo, irmãos. Vocês pararam para pensar nisso? A nossa fé nele vence o mundo. Por quê? Porque ele venceu o mundo, ele é o vencedor. Agora, irmãos, ele está e precisa nos vencer. O nosso pecado já foi vencido, mas a obra do Senhor na nossa vida não para. Ele quer agora nos conquistar, ele quer nos vencer. Por isso que aquele texto é tão precioso. Como Paulo disse aqui, dia após dia morro. O Senhor Jesus, ele disse assim em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então o apóstolo Paulo, ele foi um excelente aluno, mas ele não só aprendeu, mas Paulo foi um estudante que experimentou tudo aquilo que Cristo disse. Ele foi capaz de dizer aqui em 1 Coríntios, nós somos loucos por causa de Cristo. Desde que eu o conheci ali no caminho de Damasco, eu não cesso de conhecê-lo. Eu não faço outra coisa a não ser conhecê-lo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Ele disse que perdeu tudo que ele tinha conquistado, conhecido a respeito da lei, os profetas. Não, isso aí tudo ficou para trás. Eu perdi tudo isso é refúgio, é lixo, inútil. Para que eu então o conheça, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Existe coisa mais linda para um cristão ter o privilégio de conhecer a Cristo? Todos nós, irmãos, temos essa oportunidade de conhecê-lo, a Cristo nosso Senhor. Ele está aí com seus ouvidos abertos, ele está atentando para nós, né? Então isso é muito importante. A igreja do Senhor, irmãos, ela não é edificada, como eu já me referi anteriormente aqui, se nós não negarmos a nós mesmos. Primeiro, ele nos tira do mundo, ele nos tira do Egito, né? E aí depois ele começa a nos edificar. A edificação em nós não é no momento então quando eu ganho aquela experiência de morte e ressurreição, quando eu fui atraído, crucificado, morto e ressurreto. Não. Ali houve a minha regeneração. A partir da regeneração é que ele começa a operar em nós a edificação. Nós temos, irmãos, tantas figuras no Antigo Testamento. Deixa eu mostrar uma para vocês aqui. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, apenas o verso 1. Olha que coisa mais linda aqui. Quando Salomão começa a edificar o templo do Senhor. Então, primeiro, ele nos tira do mundo, nos tira do Egito.
não é assim? Aí depois ele começa nos edificando, depois ele começa a nos edificar. Olha só, irmãos, olha quantas realidades espirituais nós temos em apenas um versículo. 1 Reis 6, versículo 1, que diz assim, olha: no ano 480, agora olha essa palavrinha aqui, temos que apreciá-la, porque isso aqui também é uma figura da nossa libertação em Cristo, e como o Senhor começa a nos edificar. Diz assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, saíram do Egito, ou seja, saíram do mundo, fomos desarraigados deste mundo pela cruz, saímos do Egito. Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, presta atenção, saíram do Egito, não foi? Aí tem essa palavra aqui, começou a edificar a casa do Senhor. Entende? Você conseguiu ver a beleza nesse quadro aqui tão lindo, irmãos? Primeiro nós saímos do Egito. Egito é uma figura do mundo. Ele nos tirou deste mundo para quê? Para nos libertar apenas do inferno? Não. Para começar em nós uma obra de edificação. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que sempre ter isto em mente. Nós somos libertos do pecado, para que então o Senhor agora pudesse começar em nós uma boa obra e completá-la até o dia de Cristo. Tirou do Egito, então ele começou a edificar a casa do Senhor. Esse templo de Salomão aqui é uma figura linda da igreja. A igreja, então, a igreja hoje, de alguma maneira, ela é edificada. Eu falei de alguma maneira porque muitos edificam a igreja com madeira, feno e palha. Agora, aqueles que têm uma visão adequada do Senhor, que está negando a si mesmo, não, eu vou edificar não com aquilo que é meu, porque, irmãos, quando nós vamos construir uma casa, nós que escolhemos os materiais para aquela construção, não é assim? Mas é bom deixar o Senhor nos edificar. O Senhor Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Quais são os materiais que Ele vai usar para nos edificar? Será que é madeira, palha e feno? Madeira, feno e palha? Não, é ouro, prata e pedras preciosas. Então fala assim: Senhor, eu estou diante de Ti, a obra da cruz já foi perfeita em minha vida, agora me edifica. Ele prometeu que iria edificar a sua igreja. Então nós precisamos ser edificados. Mas claro que aqui também envolve a nossa responsabilidade. Porque na obra da cruz, morremos com Ele, quando nós ressuscitamos com Cristo, queridos, então o Espírito Santo vem para dentro de nós. Morremos e ressuscitamos, agora nós estamos nas mãos dEle. Agora nós podemos responder a Ele: Senhor, operas em mim aquilo que Tu desejas. Então Ele deseja edificar a igreja. Então Ele vai colocar no nosso coração uma disposição a viver uma vida de unidade que foi feita na cruz do Calvário. Ele nos uniu. Então esta unidade é nosso dever e nossa responsabilidade, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a unidade já foi feita. Então é nossa responsabilidade, como um povo dele, preservar a unidade, porque ela já foi feita. Não é para a gente de alguma maneira fazer a unidade, não, para nós preservar, porque ela já foi feita. Então nós temos que preservar a unidade no vínculo da paz, né? Então, queridos, vocês observam aqui que primeiro nos tirou do Egito. Olha só, no ano 480, depois de sair os filhos de Israel, começou a edificar a casa de Deus. Agora, traduzindo isto para o Novo Testamento, como estamos tratando aqui do apóstolo Paulo, vamos ver como que isso significa no Novo Testamento. Vamos dar um pulinho lá para Efésios capítulo 2. Efésios 2, interessantíssimo, irmãos, essa maneira de Deus nos edificar, porque a habitação dele em nós é que vai fazer com que realmente nós sejamos edificados por ele.
Olha só o versículo 5. Então, aquele versículo, falando de uma outra maneira, ou em outras palavras, é a mesma coisa, porque o Espírito Santo não vai se contradizer, o Espírito Santo não vai trazer para nós, a sua igreja, novidades. Sempre é a mesma mensagem, entende? Mas sempre essas mensagens, elas chegam até nós, se nós desejamos crescer no Senhor, cada dia essas mensagens, elas farão com que nós sejamos elevados a uma posição de como que redemoinho, em crescimento, são as verdades de uma maneira mais assim, ascensionais, de crescimento espiritual. O versículo 5 diz assim, Efésios 2:5: estando nós mortos em nossos delitos, essa era a nossa história, espiritualmente mortos. O que ele fez? Nos deu vida. Mas quem que é a vida? Cristo. Então nos deu vida juntamente com Cristo, porque a parte de Cristo nós não podemos obter a vida. Então, quando nós estávamos espiritualmente mortos, nos deu vida juntamente, ou seja, uma vida de união com Cristo, juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Então Ele nos salvou, e agora Ele nos elevou numa posição maravilhosa. E o versículo 6, e não apenas nos deu vida, e juntamente com Ele de novo, não uma parte dele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra que nos fez assentar, no original, é junto com Cristo. No original está dessa forma: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar junto com Cristo nos lugares celestiais, junto com Ele. Que falta a palavrinha aqui, no original, né? Que no original tem junto com Cristo, junto, unidade, uma união perfeita com Ele. Nós somos um com Ele. Então agora Ele começa a processar em nós a santificação da nossa alma. E Ele vai usar, irmãos, muitos mecanismos para tratar com a nossa alma. Quando Ele começa a tratar realmente, e a gente começa a dar tiro para tudo quanto é lugar, né? Meus irmãos, a minha vida está uma tribulação terrível, orem por mim, pelo amor de Deus. A pessoa fica aflita, fica ansiosa, a pessoa fica totalmente assim, querendo aí ela se deprime, ela vai se abaixando cada vez mais, tem crise de depressão, tem crise do síndrome do pânico, mas viveu uma vida inteira dentro de uma igreja. Mas se não responder ao Senhor, não significa absolutamente nada. Quando nós nos reunimos, irmãos, é para nós compartilharmos Cristo, partir este pão, falar de Cristo um para os outros. E assim nós podemos nos edificar uns aos outros, amando uns aos outros, para que nós sejamos família do Pai, famílias benditas do Senhor, irmãos. Mas para isso Ele tem que tratar conosco em muitas áreas da nossa vida. Quando falo vida, estou me referindo à vida da alma, que precisa ser tratada. Irmãos, se todos nós tivéssemos a vida da alma tratada, irmãos, nós certamente nós fazia com que a nossa cidade, ela virasse de cabeça para baixo. Mas a nossa alma não é tratada. Então nós temos muitas deficiências, temos preguiça, temos desânimo, queremos nos divertir, queremos satisfazer os desejos da nossa carne, entende? Não o Senhor. Então Ele vai tratar sempre conosco aqui. Então, irmãos, agora nós precisamos negar sempre a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Irmãos, fico pensando aqui, que aproveita, irmãos, que aproveita hoje as pessoas, elas tentam salvar a sua vida, a vida da alma. Essa semana mesmo, eu me reuni com um grupo de pessoas, uma pessoa falou para mim o seguinte: irmãos, o que nos entristece bastante, e eu frequento a igreja evangélica desde pequenininha, e a pessoa tem 52 anos. Sabe o que ela disse para mim? Inclusive foi batizada.
E até teve uma certa discussão sobre a questão de água, batismo nas águas. Quer dizer que não é então? Ué, você não tem certeza? E eu não posso ter certeza por você, né? Não tem certeza da tua salvação, então ela está buscando a salvação ainda. Temos que buscar salvação, mas que salvação que você está buscando? Do meu pecado, do inferno. Quer dizer, não entendeu absolutamente nada, nem ganhou uma experiência com Cristo. Quando falou assim, estou buscando a minha salvação, eu falei, puxa vida, que bênção, tem alguém aqui que creu e está buscando a salvação da alma, aleluia, mas não era isso. Fiquei muito decepcionado. Irmãos, este mundo no qual nós estamos vivendo, as pessoas estão perdidas dentro das igrejas. Tem um livro, Crentes que Precisam de Salvação, o autor ele diz ali que um dos maiores campos missionários para nós é as igrejas, é pregar para crente que nunca creu no seu novo nascimento em Cristo. Quanto mais na salvação da alma, irmãos, agora nós podemos compreender, porque serão poucas pessoas que serão salvas. Uma pessoa que conhece a mensagem da cruz, mas que nunca nasceu de novo, ela está espiritualmente morta. Conhecer as Escrituras Sagradas é como que se você conhecer um livro de história de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Aliás, quem que descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral ou Pedro Álvares Gouveia? Quem que vocês acham? Então, esse tempo atrás nós estávamos vendo um programa e teve uma pergunta lá que uma criancinha de 7 anos responderia sobre a questão dos dedos, né? Falei, quer ver que vai errar? Teve dúvida ainda? Tinha 4 perguntas com 2 respostas certas e 2 erradas. Aí ela colocou 2, você tem certeza? E eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. Meu Deus, era uma pessoa estudada, não conhece os dedos da sua própria mão. É uma coisa fora de série. Falei, como pode isto? Como pode isto? E dentro das igrejas evangélicas, algo que está reinando, meus irmãos, é o analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem as Escrituras Sagradas. Como vai conhecer o Senhor? Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, porque as Escrituras é a nossa bússola, o Espírito Santo vem e revela para nós, e Ele nos guia a toda a verdade, que é o nosso próprio Senhor. E aqueles que não têm nenhum entendimento na palavra, quem não tem entendimento na palavra, nem vai desejar ler as Escrituras. Passa a semana inteira se alimentando de outras coisas, das coisas mundanas, se alimentando de tantos prazeres, se alimentando de tantas propagandas, de tantos desejos, deseja, mas nunca obtém. Então, esquece do seu maior tesouro, que é o próprio Senhor. Eles estão indo aí dentro das igrejas, buscando coisas de Deus, as bênçãos de Deus, talvez Deus permite que a pessoa tenha tudo isto, mas se não tiver a regeneração, o que adianta isso, irmãos? O que adianta? Porque ele fez dano a si mesmo, ele fez dano à sua própria alma. Tem um texto, abra lá em Lucas, por favor, capítulo 9, vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 24. O 23 nós já nos referimos sobre negar a si mesmo, dia a dia tomar a cruz e seguir o Senhor. Agora, o versículo 24, o Senhor Jesus ele está dando continuidade daquilo que ele disse aqui para aqueles que já foram salvos em Cristo. Ele disse assim, olha, ele diz assim, versículo 24, Lucas 9, 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas que coisa estranha. Eu quero que a minha vida seja salva da alma. Então, essa palavra aqui, quem quiser salvar a sua vida, aqui no grego, se vocês pesquisarem depois, vida aqui significa psique. O que é psique? É a vida da alma. E as emoções, é os afetos, é o pensamento, a inteligência e a vontade. Isso é a alma. Né? Então, quem quiser salvar a sua psique, vai perder.
Agora, quem perder a psique, por minha causa, esse a salvará. Então, no reino de Deus, quanto mais você perde de você mesmo, mais você vai ganhar a vida da alma. Agora ele fala aqui no 25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Irmãos, o que é causar dano a si mesmo? Eu estou neste mundo, eu quero ganhar coisas, as bênçãos de Deus, eu quero isso, quero aquilo, são coisas legítimas, mas se de fato ele esqueceu-se do Senhor, realmente ele está fazendo um grande dano a si mesmo, porque ele diz aqui no verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Muito bem aqui. Irmãos, presta atenção, esse versículo aqui, ele é contundente. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Primeiro, irmãos, existem muitas pessoas que não falam de Cristo, por quê? Porque tem vergonha. Tem muitos amigos, muitas amigas mundanas e mundanos, e eu, quando estou diante deles, eu falo de Cristo para eles, seja quem for, porque são pessoas, eu sei que eles são carentes, é para o bem deles. Irmãos, sabe o que Paulo fez com essa palavra aqui? Ele tomou essa palavra para ele disse assim: porque eu não me envergonho do Evangelho. Claro, o que é Evangelho? É Cristo e a sua obra. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1, versículo 16. Então, Jesus disse aqui, percebe que tudo aquilo que Cristo falou, Paulo de alguma maneira pegou para ele em realidade espiritual. Eu não me envergonho, e disse para Timóteo: não te envergonhes do testemunho do Senhor, do Evangelho e das minhas palavras. Irmãos, sabe por que nós não pregamos a palavra? Existem duas coisas: ou nós não cremos, crie, por isso falei, ou então nós temos vergonha do Evangelho. Aqueles que têm vergonha de pregar o Evangelho, na realidade eles são uma vergonha para o Evangelho. Imagina um dia, meus queridos, você trabalhou com uma pessoa durante muito tempo, ou tem um amigo, amiga que sempre vai na sua casa e você não prega, toma ali o chazinho da tarde, né, mas você talvez tenha vergonha da palavra. Queridos, imagina só, no dia do julgamento, aquela pessoa vai saber que você era um cristão e você não pregou para aquela pessoa. E a palavra fala, lá em Ezequiel 33, se eu disser ao perverso que ele vai morrer no seu mau caminho, e você não avisá-lo, ele vai morrer, mas eu vou cobrar o sangue dele da tua cabeça. Imagina que frustração é para aquele teu amigo. Talvez teu amigo vai dizer o seguinte: puxa, mas que amigo você foi para mim, né? Que amigo da onça. Você sabia, você tinha o Evangelho, por que não pregou para mim? Por que não insistiu comigo? Agora eu vou para o inferno, mas é por tua causa. Que tristeza é isso. Tem gente que é uma vergonha para o Evangelho. Tem pessoas que não se envergonham, mas tem pessoas que é sem vergonha no Evangelho. Não pregam porque tem vergonha. A vida deles é uma vergonha. E aí Jesus ele continua dizendo o seguinte, olha, versículo 27. Verdadeiramente vos digo, há alguns do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus, ou vejam a glória de Deus. Claro que tem um livro, A Vida de Cristo, do irmão Stephen Cong. Ele fala sobre esse versículo 27 aqui, dizendo o seguinte, olha, esse versículo aqui parece que é um versículo assim, estranho, como que os discípulos, naquela época,
alguns deles, mas todos já morreram. E Jesus diz assim: como que ele pôde dizer isso aqui? Que de maneira nenhuma passaram pela morte até que vejam o reino de Deus. Mas aqui o texto continua. Alguns, não todos. Então, olha o versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancuras. Monte da transfiguração. Então Pedro, Tiago e João viram o Senhor na sua glória, o Senhor no seu reino. Entende? E Jesus afirmou exatamente isso. Irmãos, dia a dia morro, diz o apóstolo Paulo. Queridos, a nossa alma, ela é envolta de afetos. Os nossos afetos muitas vezes são muito legítimos, mas o Senhor quer tratar conosco em nossos afetos naturais. E uma das coisas que Ele vai fazer conosco, irmãos, é tratar. Se nós não negarmos os nossos afetos, nós vamos perder a nossa alma. E quando diz afetos, o Senhor quer que nós o temos Ele como primazia, como preeminência ou como prioridade. Considerá-lo. Porque domingo que vem nós vamos tratar pela manhã aqui sobre o casamento, sobre o encontro de Isaac e Rebeca. Uma linda história de amor entre Cristo e a igreja. Vai ser algo que realmente vai mexer no nosso coração. Porque, irmãos, quando Cristo olha para a igreja e nos contempla como um povo que é desejoso por Ele, o coração dele dispara de amor. Coração vibrante de amor por nós. Ele nos ama tanto. Ele nos acolheu nos seus braços. Ele nos sustenta pelo seu poder, não apenas a nós. Hebreus 1:3 fala que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Ele nos sustenta, o nosso andar, o nosso levantar, entende? O nosso respirar, o nosso dormir. Em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Ele nos dá sabedoria e graça para vivermos neste mundo vitoriosamente. Ele faz com que a gente não se encanta com as cores do mundo, mas que a gente se encanta com o nosso Senhor. Saber que Ele é amor. Nós não gostamos tanto de amor, de amar, essa coisa toda. Primeiro temos que amar o Senhor, buscá-lo, numa rica intimidade com Ele. Eu tenho um tio que mora em Apucarana. Ele é um cristão muito autêntico, muito genuíno. E como o Senhor tem feito coisas na vida dele. Um dia eu fui muito impactado por ele. Algumas vezes a gente fica meio como que confabulando algumas coisas, como aquele, tem um livro, Janela Mais Ampla, conta uma história que Deus sabe o número do nosso telefone. Sei que muitos aqui já leram, mas era um pastor que ele pegou sua esposa, seus filhos e um trailer e foram viajar. Então ele estava assim, viajou meio triste, um período de férias. Puxa vida, quantos anos eu prego, parece que meu ministério está tão assim vazio, não vejo prosperidade, não vejo vidas. Então chega um tempo que talvez pela solidão, aquele pastor estava muito cansado. Então ele foi confabulando, pensando, muito quieto, porque quando o homem está pensando, ele não dá atenção para ninguém mais. Ele foi, de repente, eles saíram de um estado da Pensilvânia, foram para Ohio, no outro estado, atravessaram outro estado, eles iam para um local, mas de repente eles avistaram de longe uma lanchonete na beira do asfalto, postos de combustíveis, tem aquelas conveniências. Aí o filho dele: pai, vamos parar ali para comer um lanchinho. E eles pararam e os filhos foram comer um lanchinho. Ele pegou um refrigerante, saiu e começou a confabular consigo mesmo, sobre o ministério dele, pensar. Aí de repente tinha um telefone público, o telefone público começou a tocar, e tocou o telefone, e ele: puxa, será que aqueles funcionários do posto não vai atender? E continuou tocando. Ele falou: eu vou lá ver, de repente alguma coisa importante. Quando ele atendeu o telefone, presta atenção, ele saiu da Pensilvânia, estava em Ohio, muito longe, outro estado. Atendeu o telefone. Quando ele atendeu, a telefonista disse: ligação interurbana para Ken Calby.
Ele falou: peraí, como assim? Então ele pensou que era uma pegadinha, então ele arrumou o cabelo para sair legal na foto, né? Olhou, não viu ninguém. Ligação interurbana para Quincalbo. Ele está? Não, sou eu sim, mas como você me descobriu aqui? É ligação para ele. É o Senhor mesmo? Posso passar a ligação? E no fundo, ele ouviu uma voz assim: é ele. A moça dizendo para a telefonista: é ele. Quincalbo. Alô, então ele: sim, sou eu. Pelo menos desde que eu me conheço por gente, sou eu. E passou a ligação, era uma moça. Uma moça que ligou para ele dizendo o seguinte: olha, o senhor é o Quincalbo? Sim, sou eu. O senhor está no seu escritório? Não, não. Onde que eu estou? Eu estou muito longe da minha casa. Estou muito distante, a quilômetros da minha casa. A centenas de quilômetros. Aí ele perguntou: mas como que você me achou aqui? Olha, primeiro eu tenho assistido o senhor na televisão, tenho visto seus programas, então eu estava pronta para me suicidar, mas de repente eu me lembrei de umas palavras que o senhor disse, então eu queria falar com o senhor antes de se suicidar, mas eu não sabia o número do seu telefone. E eu peguei, ele falou: mas como que você descobriu o meu telefone? Eu anotei alguns números lá num papelzinho, falei: eu vou ligar, de repente é para ele. Olha os arranjos de Deus. Ele ligou, ela ligou, anotou os números, ligou e caiu onde ele estava, né? Então aí ele entendeu que era obra do Espírito Santo e pediu sabedoria para o Senhor para poder tratar com aquela jovem. Ele pôde falar do amor de Deus para ela. Ela pôde entender, compreender e crer no Senhor Jesus. Então, irmãos, Ele nos usa, Ele nos quer para Ele. Agora, mas para que Ele nos use, irmãos, Ele precisa tratar conosco em nossas afeições naturais, porque as nossas afeições naturais roubam o lugar de Cristo na nossa vida, na vida da alma. Estão me compreendendo? Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Afeições naturais envolvem principalmente, vamos colocar aqui algo bem próximo. Afeições naturais é pai, mãe, filho, filha, irmãos, esposa. Vamos abrir um texto aqui em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. A partir aqui do versículo, vamos, 37. Mateus 10, versículo 37. Então aqui, irmãos, ele vai falar das nossas afeições naturais, vai tratar com a nossa alma nas afeições naturais. Versículo 37, ele diz assim: olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que avaliar isso. Então eu preciso aqui de fazer uma pergunta para vocês. Quem tem a prioridade na sua vida? Sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, seu esposo, ou é Cristo? Irmãos, essa pergunta nós temos que responder aos pés do Senhor, se quisermos ser tratados em nossas afeições naturais. É Jesus quem disse, e Ele sabe o que está dizendo, porque Ele quer singularidade. Ele nos quer para Ele. O nosso amor não pode ser um amor roubado dele. Ele disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, pensa, pare e pense. Agora, qual que é o remédio para isto? É cruz. Ele não está dizendo que nós não devemos amar pai e mãe, marido, esposa, filho ou filha, o irmão. Ele não está dizendo isso. Quem ama mais. Então o remédio aqui está logo em seguida. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Lembra que Paulo disse? Dia após dia morro. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Deixa eu colocar em outras palavras também, aqui no mesmo texto, em Lucas
Vamos lá para Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, verso 26. Olha que interessante. É o mesmo contexto, mas vale a pena nós darmos uma olhada aqui. Aqui está mais claro. Diz assim a palavra. Lucas 14, versículo 26. Isso aqui, irmãos, está tratando dos afetos naturais. Aquilo que ocupa o lugar de Cristo em nossa vida. Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é filho, às vezes é filha, às vezes é irmão, às vezes é esposa. Cristo quer ter a primazia em nós. Diz assim o verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece. Essa palavra aqui não é na língua portuguesa, aborrecer é odiar. Não é esse sentido aqui. A palavra aborrecer no grego significa aqui amar menos. Então é assim. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode. Irmãos, ore a respeito desse versículo aqui, diante do Senhor. Afetos naturais. Minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, meu irmão e a própria vida. Entende? E o remédio já está logo em seguida aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa mesma palavra ele diz para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Está vendo aqui, irmãos? Então, se nós não aborrecermos pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês entendem porque existe hoje muitas pessoas que estão fracassadas espiritualmente? Porque coloca a família acima de tudo. Pai, mãe, filho, etc. Você viu sábado? Sábado tinha gente aqui, ontem tinha gente aqui, tivemos que colocar a cadeira lá, lotou o tempo, não tinha mais onde pôr gente. Aí hoje pela manhã, não tinha nem 100 pessoas aqui dentro do templo, para ouvir a palavra. Mas por quê? Outras coisas eram prioridades. Não pode ser discípulo de Cristo. Estão me compreendendo? Queridos irmãos, infelizmente, existem pessoas que conhecem o Senhor, que troca a reunião da igreja, talvez por cortar a grama no domingo de manhã, para visitar a mamãe e o papai, a titia e o titio. Misericórdia, como é que vai chegar diante do Pai um dia? A Bíblia diz que não pode ser meu discípulo. Irmãos, o nosso compromisso é com a verdade da palavra. Estou aqui exortando os irmãos, falando a verdade em amor, para que quem sabe o Espírito desperte o coração dos irmãos. Cristianismo é sério, o nosso Deus e Pai é sério. Onde é que você está? Você está em Cristo? Se está em Cristo, você está ligado ao corpo, à vida da igreja. E você deve amar os irmãos. Se isso não for realidade em sua vida, eu acho melhor você pegar a sua malinha e cantar em outro local, porque você está no lugar errado. Ou então vá plantar batata, porque cristianismo é sério. Não podemos, irmãos, pisar o sangue do Cordeiro. Esse dia se aproxima. Ele disse assim em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Falamos hoje sobre as festas do Senhor. Nós vimos porque Deus disse que abomina as nossas festas. Porque nós não celebramos as festas do Senhor, mas as nossas festas. Tem coisas mais importantes para fazer do que reunir como igreja. Irmãos, misericórdia, não pode ser meu discípulo. As afeições naturais Ele quer tratar conosco. Irmãos, o que significa a cruz para você?
A cruz deve significar para mim, para você, o fim de tudo. O que a cruz significa? Fim de tudo na minha vida, de tudo aquilo que é meu. A cruz é também a maneira de nós sermos libertos em nossa alma. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós somos escravos de Cristo por amor a Cristo. Então nós temos que negar a nós mesmos e dia a dia tomar a nossa cruz, seguir o Senhor. O que isso significa? Dia a dia morro. Dia a dia morro. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a maneira dele tratar com a nossa alma, irmãos, é primeiro nós negar nós mesmos e tomar sua cruz. Então ele vai começar em nós um processo de edificação. Ele vai edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Quando nós não negamos a nós mesmos, fazemos aquilo que é interessante para nós, nós vamos edificar sim, mas da nossa maneira, com madeira, feno e palha. Quando vier o fogo, madeira, feno e palha vai se queimar tudo. Entende? É terrível, irmãos. Então nós poderíamos evitar muito sofrimento na nossa vida, se nós respondêssemos ao Senhor e sermos como o apóstolo Paulo. Dia a dia morro. Amém? Domingo que vem nós vamos voltar sobre o tratamento da alma. Isso é um assunto que é inesgotável na palavra de Deus. Nós precisamos avançar nele. Então vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, Tu és tão perfeito naquilo que Tu fazes. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor porque o Senhor não esquece de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor quer salvar nossa alma agora, Pai. Uma vez que já morremos e ressuscitamos com Cristo, nosso espírito foi salvo. Agora a nossa alma que é tão complicada, tão complexa, o Senhor já começou uma boa obra e quer salvá-la junto conosco. Operas profundamente em nós, ó Pai, a cruz, e limpa-nos pela Tua palavra, aspergindo essa água pura, nos vivificando, nos levando à maturidade espiritual com o Senhor Jesus. Continue falando conosco, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos dê uma semana guardado em Teu nome. Vá na frente, sendo a nossa retaguarda. Todos os cuidados dessa semana nós colocamos aos Teus pés. Queremos a Tua direção, Pai. Nos ensina, nos leva a sempre consultar o Senhor em todas as coisas, para que nós não venhamos ser envergonhados naquilo que realizarmos, e que Cristo seja manifesto no nosso falar, no nosso pensar, no nosso caminhar, no nosso viver, nos nossos lares. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continue, Pai, falando conosco. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.